No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de Fued Abrahim. Hoje é dia 21 de janeiro de 2002. Nome completo do senhor? Meu nome é Engenheiro Fued Abrahim. Data de nascimento? Eu nasci no dia 3 de setembro de 1921. Que cidade? Cidade de Laranjal Paulista. Então, senhor Fued, conta um pouquinho dos seus pais, da onde eles vieram. Uhum. Meus pais são libaneses. Eles vieram na cidade de Majaiun, no Líbano, do Líbano. Chegaram aqui, meu pai chegou aqui em 1992. 1892, aqui no Brasil, em Laranjal Paulista. Casou-se com minha mãe em 1920 e eu nasci no dia 3 de setembro de 1921. Qual a razão de ele ter migrado do Líbano para o Brasil? Como é que foi essa? Bom, o do meu pai é uma história muito triste que acontece aqui no país, porque dominava lá o Líbano os turcos, soldados turcos, que de acordo com a Segunda Guerra Mundial, foi considerado ali uma possessão da França. Entendeu? O Líbano. Não, da Turquia. Da Turquia. E ele brigou com o soldado turco, não sei se ele matou, o que ele fez, fugiu para cá. Fugiu para cá, minha mãe já estava aqui, entendeu? Não era casado. Minha mãe estava aqui, mas ela era da mesma cidade dele. Então, ele gostou dela lá, inclusive ela estava com um pote na cabeça, ele deu um beijo meio roubado, minha mãe jogou toda a água na cara dele. E vieram aqui, que essa água aqui fez ele casar com ela. Ele casou e eu nasci, o primeiro filho. Eles vieram diretamente para o Laranjal Paulista? Meu pai veio, mas a minha mãe foi em Montemor, perto de Campinas. E a sua mãe, ela migrou como para cá? Ela tinha uma tia que morava em Montemor e ela trouxe porque todos os libaneses querem sair lá do Líbano porque as condições de vida lá é muito precária. E o Brasil é a terra dos estrangeiros, você entendeu? Então ela veio para cá. Minha mãe era muito bonita. Muito bonita. E aí ela veio para Montemor? Aí veio lá. Aí, meu pai já tinha engraçado lá com ela lá, para visitá-la. Os árabes têm um sistema, não namoram muito não. Eles conhecem lá e conversa com a família, e se acertar as moças com o velho, casam. E eu nasci um ano depois. Seus pais faziam o que lá na época que o senhor nasceu? Seus pais faziam o que lá na... Meu pai era negociante. Negociante de café, negociava com arroz. Meu pai era todos os libaneses e coisas, são todos negociantes. E eles moravam na cidade mesmo? Moravam na cidade. E a sua mãe era de onde era? A minha mãe morava lá quando casou-se, então ela ficou como parceira. Parceira, coisa... O senhor teve irmãos? Tenho 3 irmãos. O nome deles? O meu irmão
o imediato é Nicolau Abraim, mora em Mandaguari. O segundo, Fez Abraim, médico, morreu há uns 10 ou 15 anos passados. Ele trabalhou aqui, em Nova Esperança. E tem o Anis, que é dentista lá em Mandaguari. Quer dizer, toda a nossa existência se baseou no início na cidade de Mandaguari, que tinha a Companhia de Melhoramento que regia toda a economia daqui. Então conta um pouquinho da sua infância, como é que foi. Foi. Eu não vou nem contar. Eu era muito briguento. A professora dizia, Dona Rosa, que é minha mãe, ele é inteligência, o Fuado era meu nome naquela época. É muito inteligente, mas ele é bagunceiro, faz perguntas que a gente não sabe responder. Aí ela me chamou a atenção e disse, olha mãe, ela não explica direito, mãe, ela não explica direito, mas você tem que entender. Aí fui indo, me ajeitei, coisa e outra, e fomos tocando. Não passei o curso inicial sem repetir, porque tem essa circunstância, todos os professores já me marcavam, entendeu? Repeti o segundo. Em casa vocês conversavam libanês? Meu pai e minha mãe conversavam e eu entendia muito bem o libanês. Hoje eu escuto aqui na TV, o libanês que falam lá, eu não entendo muito pouco, porque é um clássico que eles conversam, de acordo com o Alcorão. É como o Camões. Entendeu? Você lê o livro do Camões, é tudo um português de alta postura. Então é o seguinte, eu entendo muitas palavras. E frases comuns também eu entendo bem. Eu, quando saí do ginásio, sabia falar muito bem francês, porque as madres eram belgas e não admitia que você falasse português. Era segunda a sábado, às 8 horas, francês. Entendeu? Falava tudo igual. Então eu aprendi muito bem francês. A minha mulher também, estudou no mesmo lugar. Quer dizer, uma formação minha foi muito boa, para quem no começo não tinha uma escola muito apropriada para o pessoal. E aí o senhor ficou lá em Laranjal Paulista há quanto tempo? Bom, eu fiquei lá durante a minha mocidade toda. Eu fiz o ginásio lá, depois eu era muito namorador, e as madres não aceitaram mais, porque eu tocava bilhete lá de interno. E eu ia fazer serenata e no ano seguinte não permitiram, eu fui estudar em Tietê. Lá em Tietê houve uma greve dos alunos e eu fui suspenso igual aos outros. Daí foi para Tietê, para Tatuí, fizeram greve, também fui suspenso também. Quer dizer, não é muito recomendável a minha infância, não foi muito. Agora eu era teimoso. Teimoso era. Tanto assim que, graças a Deus, com a boa vontade de Deus, eu sou um bom engenheiro, de boa cuidade, e para mim não tem coisa que eu não resolva. Das obras que eu executei, nenhuma caiu até hoje. E aí o senhor fez o curso superior aonde, então? Bom, eu me formei em Tietê, no ginásio, 5º ano, fiz o segundo ciclo em Tatuí, prestei exame na Politécnica, mas eu tinha problema de vista e não conseguia estudar nas férias, no período, eu não passei. Aí eu fui estudar em Curitiba. Fui lá, cheguei lá em dezembro, em janeiro de que ano? De 1943, 44, mais ou menos por aí. Aí fui estudar lá, e na ocasião tinha um moço que estava estudando, que era sobrinho dessa moça que era de Tatuí também, que trabalhava na televisão, Holtz, Vera Holtz, era sobrinha dela. Aí, coitado, ele estava no segundo, eu entrei no primeiro, ele teve problema de câncer no pulmão. Falou, olha, eu vou para São Paulo, estou com água no pulmão. Daqui uns dias eu volto, não voltou, coitado. Ele tinha 19 anos, morreu de câncer. E por aí fui estudando engenharia, entendeu? A escola não era de bons professores, tinha professores bons. Mas eram pessoas abnegadas que estavam lá, entendeu? Que
vencia as dificuldades com recursos, entendeu? De reuniões, de seminários e coisa e outra, e tinha gente de todo o Brasil, lá em Curitiba. Na época já era Federal do Paraná? Não, não era. Como é que chamava a escola? Era a Escola de Engenharia do Paraná. É. E como é que o senhor ficou sabendo dessa escola aí? Através de que meio? Depois, através do Holtz, do Netinho, Falou, Rafael, eu passei aqui, não foi difícil o exame. Porque exame vestibular é um exame danado. Se você não tem boa presença de espírito e coisa e outra, você se embrulha tudo. E eu era o tipo da pessoa muito nervosa. Então, para eu fazer uma prova, eu não queria mais sujeitar. Eu já tinha passado do tempo dos moços, entendeu? Eu tinha 21 anos na ocasião, isso foi em 41, entendeu? Eu tinha 20 anos mais ou menos. E como é que era Curitiba desse tempo? Curitiba tinha uns 90 mil habitantes. 90 mil habitantes? Tinha nessa ocasião. E uma particularidade, não tinha preto. Eu vim de Tatuí, onde eu fiz o curso de ginasial e o conclusivo, segundo ciclo, e tinha um mulato chamado-se Vitor, José Vitor. E ele sempre nos correspondia, nós morávamos juntos em São Paulo, tudo. Falei, Vitor, vem para cá. Aqui não tem preto, eu ponho uma gaiola aqui, nem ficamos ricos aqui. Não tinha medo. Então, assim, minha vida é cheia de medo debochado, né? E fui vivendo. E aí o senhor terminou a faculdade em que ano? Eu terminei em 52. Entrei em 48, 47, 48, terminei em 52, com segunda época. Sabem o quê? Contabilidade. Porque no curso de engenharia, eles exigiam para o engenheiro que soubesse contabilidade e versão sobre salários. Salários, como podia ser os salários dos empregados. E eu, em matéria de exame, eu era muito nervoso, fumava 2 maços de cigarro. Então, em exame assim, escrito, eu era ruim mesmo. Mas no oral, tanto assim que no 5º ano, quando eu fui fazer o exame segunda época, não formei em primeiro período. Eu fui fazer, houve uma prova, eu fiz a prova, o rapaz tinha um gaúcho, falei, eu não sei nada. Falei, você não sabe nada, o que eu posso fazer para você? Me ajuda, vai estar aqui a prova. Eu vou fazendo, você vai copiando. Entendeu? Mas mude. Mas ele não mudou nada. Ipsiletra, tudo. Mas eu não fiz muita conta, porque eu falei, tem o Zé Moral aí, porque o professor chama-se Durval Ribeiro. E ele botava todas as provas, numerava e sabia tudinho como é que estava disposto o pessoal. E achou que eu copiei dele. Entendeu? Mas eu a indicação é que eu tinha uma parte do problema que eu fiz, mas não terminei, mas indiquei, o rapaz não fez. Entendeu? Aí que o professor se danou comigo no exame. Porque eu sabia, parei 2 meses estudando analítica. Porque aquele lançamento de partida dobrada, aquele negócio tudo, eu sabia. Aí cheguei lá e ele... muito bem, olhar para mim assim... vou fazer um lançamento para o senhor. O senhor tinha mercadorias e pegou fogo a casa. Que lançamento o senhor faz? Eu faço o seguinte, caixa é credora, mercadoria, entendeu? É devedora. Criou o balanço. Tá bom. Agora o senhor vai discutir sobre salário. O senhor faz o gráfico aí de salário de McLaren e outro, não me lembro qual era o salário, deram 2 salários. Eu fiz lá, aqui assim está o eixo do Y, aqui assim do X, vai para o infinito, papapá. Aí eu falei assim, mas senhor, salário infinito? Eu falei, por que não? Eu tenho um intervalo entre Y e Y2 e X e X2, está valendo. Não está.
Falei, professor, não chegamos a um acordo, só passa para outra questão, só pode ir embora. Na mesa, na principal, tinha 3 professores. O Tourinho, você ouviu falar dele, né? Professor lá da universidade, ele não tá mais. Falou para mim, Fred, não precisa nem perguntar mais nada. O que você mostrou por aí, nós já combinamos aqui 10, 10 e 10. Eu sei que ele não vai dar nota para você. Eu sei que eu fiz. Mas eu estou sabendo o que eu estou falando. Entendeu? E fato mesmo, entendeu? Ele me deu 0 e eu tirei 3, 10, deu 60 e pouco de média. Passei em segundo lugar ainda. Quer dizer, então, você veja bem, o ensino nosso é muito precário. As pessoas não sabem avaliar o que tem a pessoa. Eu passei 2 meses só estudando analítica. E olha, o negócio da analítica, cálculo e analítica é muito profundo. A faculdade era paga ou era... Não, no começo era paga. Depois, com o esforço do governo do Estado, naquela época era o Lupião, e mais alguns abnegados, professores e coisa e outra, estadualizou o coisa. Depois federalizou, que eu não alcancei. Eu alcancei só o estadual. Mas eu pagava. Nessa época, então, o senhor se formou e voltou para Laranjal Paulista? Não. Meus pais moravam em Maraguari já. Então, conta como é que foi essa mudança da... Meu pai, diante de sucessos econômicos das mais variadas espécies, resolveu vir a Maraguari, no norte do Paraná, que é a terra da promissão. E como é que ela soube dessa terra da promissão? Não, porque o fluxo de pessoal para cá, meu pai era para ir para Marília. Não foi porque existia uma cidade chamada Londrina. Londrina é uma cidade lá que está se formando pela Companhia Norte do Paraná, que era uma companhia de coisas de ingleses, procedente da Inglaterra. A troco dessa terra que o governo Manuel Ribas deu, que era o governador do Mané Facão, e o Getúlio era o ditador, ele deu... Facão? Mané Facão. Quem chamava o... Era o interventor aqui. Manuel Ribas. Manuel Ribas. Por que esse nome será? Porque ele chegava no meio da turma lá, entendeu? E brigava com todo mundo, não queria ninguém acompanhando ele. Não queria ninguém acompanhando. Não quer chegar, você em tempos aqui, xingava todo mundo. Então, puseram o nome Mané Facão nele. E ele fez alguma coisa, viu? Ele, dentro da ignorância dele, ele fez alguma coisa. Mas essa época... Aí a sua família, então... A minha família, nessa altura que eu me formei, eu fui para Mandaguari. Mas em que ano que a sua família mudou para Mandaguari? A minha família, já no começo que meu pai estava lá, minha família morava em Laranjal. E eu tinha feito o segundo ciclo, mas o primeiro ciclo, mas o segundo eu não tinha feito. Em Tatuí, então, houve uma mudança de situação escolar. Botaram em Tatuí os 2 cursos, o segundo grau e o primeiro grau. Diferia, um era científico e outro era letrado. E eu escolhi o científico, me formei, fui prestar exame na escola e fui para Curitiba. Certo. Entendeu? Lá prestei exame, como sempre, nervoso, mas passei. Mas a família... A família dos meus pais morava em Laranjal ainda. E meu pai morava em Mandaguari. Isso foi... Deixa eu ver bem. Meu pai foi para... Em 41, eu fui... Em 41, eu fui para Mandaguari. Lá, trabalhar na companhia de melhoramentos, mas não me dei bem. Aí eu fui para O senhor se formou em 52? 52. Isso aqui é 41. Vou falar para você. 41, o senhor foi tentar trabalhar na companhia? Antes de... Não, eu apenas tinha saído do ginásio. Apenas saí do ginásio. O ginásio eu terminei em Tietê, porque eu era muito namorador na minha cidade, e era colégio de internato, eu vivia dando bilhete para as moças lá, e não queria mais, eu e mais alguns. Então, quando o senhor formou no ginásio, o senhor tentou vir trabalhar aqui porque eu não tinha opção, né? Eu não tinha, porque era difícil. Meu pai
tinha perdido tudo que tinha, não tinha nenhum amigo, não tinha nada, aquela crise de 29, coisa e outra, pegou meu pai de caixas curtas, ele era o mais rico da cidade, ficou o mais pobre da cidade. Então é o seguinte, ele veio para cá e veio para estabelecer em comércio. Chegou lá em Mandaguari, a dona, os Quincalhol, aquele pessoal dos Quincalhol que dá lá em coisa, tinha família que tem hoje nesse Quincalhol, em coisa. Falou, senhor Cheque, o senhor que está falando muito em barro, coisa aí, ali embaixo, entendeu? Tem uma terra ali que tem muito barro, o marido dela disse que tem. Meu pai pegou a amostra, levou lá em Laranjal, e meus primos que tinham cerâmica, e o barro era amarelo, era o tipo do barro, para indicação de cerâmica, e ele comprou o barro. Você conhece Mandaguari bem? Ali então tem onde está a universidade. Você conheceu o meu irmão Nicolau? Conhece? Não conheço. Então tem uma baixada ali era o campo de aviação. Então tem uma baixada ali e tinha um barro, realmente, ele era um barro que deu o resultado enquanto tinha a prensa à mão. Meu pai mudou para a prensa, a coisa já um pouquinho melhorada, para deu prensa mecânica, mas o barro nessa altura já era um barro muito gordo, oleoso, e ele não evaporava uniformemente. Então arrebentava tudo. Eu era engenheiro já nessa época, e eu falei, puxa vida, mas eu tenho que acertar um negócio aqui. Não é possível que eu sendo engenheiro, lia livro, via aquilo e coisa e outra. Um dia me surgiu um negócio, falei assim, bom, se quebra porque o ar está rarefeito, e como um bolo que você põe com o forno muito quente, ele explode para fora. Alguém tem que fazer. Tirava a telha um pouquinho seca, de coisa, e lerava no chão, e deixava, entendeu? Coberto de coisa outra. Depois de uns 3 meses, secou tudo, botava no forno e conseguimos botar a olaria para frente. Aí, então, arrumei, nessa altura, foi caçado o prefeito de Mandaguari. Era Sinésio, o nome dele. A primeira vez que eu fui falar em caçar mandato. E tinha os motores lá, em Mandaguari, em que tinha que se montar. E o Hélio, conhece o Hélio? Doutor Hélio, ocupou, como presidente da Câmara, ocupou o lugar do prefeito e me chamou. Falou, Hélio, o que você está fazendo? Não estou fazendo nada, já tentei me colocar, naquela época era difícil a colocação para engenheiro. Hoje, de graças a Deus, tem muito engenheiro fazendo de tudo quanto é jeito, mas tem emprego para engenheiro. Eu acho que a profissão mais convidativa é engenheiro. Eu acho que todos os prefeitos, governadores e presidente da República, vereadores, deviam ser engenheiro. Tem percepção mais para frente do que os outros. Eu acho uma calamidade que compreendeu quando você veio em São Paulo, deixaram o Maluf, para botar a dona Marta, compreendeu que não entende nada de enchente nem de nada. Então, o que acontece? Está aí uma coisa. E em São Paulo estão errados, me permita que eu diga. Uma simples buraco no meio do rio, você pode pegar todas as águas, as terras que são invadidas de acordo com o escoamento superficial, que as terras vão pelo rio, enche o tanque, entendeu? E o rio vai baixando, porque você vai tirando depois e levando isso lá para frente. Então é uma solução de baixo custo, mas não fazem. Não fazem não, por quê? Há interesses escusos. O que mais? Já falei demais, né? Aí o senhor então falou do doutor Hélio, que tinha assumido a prefeitura, e aí o senhor foi falar com ele sobre umas máquinas. Sim, nessa altura, ele pediu, o Hélio era um cara muito inteligente, era vereador, dentista, de bom relacionamento, e vamos montar a máquina, as máquinas que tem. Eram 3 motores, gerador, tudo lá, chamamos os alemães, aprendeu, falavam português, e o Hélio vai fazer a sua parte aí, que é a parte civil. Fui lá. Motores para que serviam? Motor para gerar energia elétrica. Era motor para mecânica para transformar para energia elétrica. Então eu fui, fiz a base e o alemão, Thyssen, era o nome dele. Naquela época, você vê quanto tempo faz. Thyssen
Senhor Thyssen, o que o senhor quer aqui na fundação? Olha, eu quero aqui, tem 3 motores aqui, ele produz vibração, não pode passar vibração disso aqui, porque há um descompasso entre eles todos. E o que tem? Não pode, tem que botar a moeda aqui em cima e a moeda tem que ficar em pé. Falei, mas como eu vou fazer? Lá se vire. Aí fiz uma base, parede dupla, separando a base do motor da outras bases que tem coisa. Falei, agora só pode botar a moeda lá. O motor não caiu. E o Emílio, o que o senhor fez? Eu fiz isso. Por isso que eu criei fama com o Emílio e me chamam por aqui. Emílio? Emílio Treicher. Quem que é o Emílio Treicher? Emílio Treicher era uma pessoa que trabalhava lá comigo de pedreiro. Ele e o pai dele. Quando ele viu aqui, veio para trabalhar depois para cá. Queria melhorar as condições dele. E, dado os problemas causados pela não acertar as condições de obras de erosão, que não é fácil acertar, falou para o seu Pedro, Pedro, tem um engenheiro que resolve tudo o seu negócio. Quem é ele? Pedro Zanussi. Ele mora lá em Andaguari. Então chama ele aqui. Eu vi. Fui olhar o que era que ele queria, falei, Emílio, não é para mim. E que ano o senhor foi? Que ano foi isso? Isso foi 58. 58. 58. Eu vim para ver. Depois, eu vim aqui continuadamente, compreendeu, pegar um jipinho que eu tinha, eles pagavam gasolina, eu vim aqui para verificar o andamento da obra. Foi mais de 2 anos, me casei e mudei para cá, em 60. Então estou aqui, aguentando vocês e vocês aguentando a mim. Mas aí é o seguinte, conta um pouquinho para nós então, de como foi a definição da sua vida para cá. O senhor falou que o senhor Pedro Zanussi convidou o senhor, né? Aí como é que foi isso e essa chegada, o casamento com a dona Nova? Não, o casamento com a dona Nova foi bem depois. Foi depois, né? Foi bem depois, isso foi em 58, em 60 casei com ela. Quando o senhor viu que era difícil fazer o que ele pretendia, como foi que vocês desenvolveram a ideia? Bom, teimoso. A dona Gimira, que é a minha professora da escola, do primeiro ano escolar, disse que eu era muito brilhante, teimoso e perguntava tudo. Então eu tinha um senso, entendeu, de percepção muito avançado. Quer dizer, o que era preciso é intuição, acima de tudo, intuição. Então, é que eu tive e tenho até hoje intuição. Quer dizer, eu sei fazer a coisa interativa. E de maneira que eu não sou engenheiro por acaso, eu sou engenheiro porque eu fui dotado de uma consciência explorativa sobre o assunto de engenheiro aliado à teoria, que é um negócio bem distante da prática. O professor lá de coisa disse para mim, olha, doutor Fred, o senhor está me elogiando pela hidráulica, eu estou admirando o senhor porque o que o senhor fez. O que o senhor fez está perfeitamente aliado ao que nós temos na teoria. Agora, eu não sei fazer o que o senhor fez. Você sabe fazer o que eu faço? Sei, sim, senhor. Então você sabe mais do que eu. E aí esse senso de percepção, essa visão, fez com que o senhor aceitasse o desafio de resolver a questão da erosão aqui. Exatamente. Mas eu só aceitei o desafio porque eu fui ver o que tinha acontecido. E não foi assim por acaso, não. De princípio eu vi tudo caído, blocos de concreto quebrado, tudo quebrado, buraco aumentando. Eu falei, não sou capaz, você disse que não tinha dinheiro para fazer. Fazer o que aqui nós esperamos? Só faz um mapa para a gente, quando o senhor chegou aqui, e o senhor for visitar as erosões, conta para a gente como é que era a dimensão disso aqui. Norte a sul, leste a oeste, mais a roda dos ventos. De tudo quanto era lado, era aqui, era lá, era aqui no centro, era aqui do lado da coisa, não tinha ponto na cidade que não tivesse erosão. E o tamanho dessas... Eu vou explicar para você por quê. Porque passavam demasiadamente moto niveladora e tiravam uma casca superficial do arenito e estava o sabor da água que o cara queria. Não, a diferença não é muito acidentada, mas tem acidente. Aqui nós estamos no espigão.
Vila São José, mais o Caí do Rio Caxangá, mais lá o IBC, mais aquele a Vila, como é que chama aqui? Regina, mais Vila Pompeia para lá. Vila Pompeia lá, né? Então, e mais toda a cidade. Olha, eu nunca dormia direito, pensando no que pode acontecer, nas obras que eu executei, gastando o que não tinha. E para não deixar cair, eu não dormia à noite. Sr. Coelho, esse período todo compreendeu o mandato do Sr. Pedro Zanussi e de um outro prefeito? Do Armando. Do Armando. Então, olha, brilhantes, viu? Os dois. Então foi no período do Pedro Zanussi com... Exatamente. Eu acho pela circunstância, exatamente. Pela circunstância atual, naquela época, as prefeituras não tinham dinheiro, entendeu? Não tinham nada mesmo. Absolutamente nada. Eu acho que foram heróis. O seu Pedro tinha um tal de Dirceu, que era o chefe político, ele conseguia algum dinheiro com ele. Ele era onde esse Dirceu? Esse Dirceu era da onde? Era do PSD. Curitiba? Era PSD daqui. Mas esse pessoal, o lugar era novo, estava cheio de aventureiro, era advogado e político. E de maneira que ele arrumou bastante dinheiro, o seu Pedro. E o seu Pedro também gastou dinheiro do bolso dele. Ele me disse outro dia aqui, cortando o cabelo, e gastou dinheiro do bolso dele. E eu acredito, porque o seu Pedro era um homem muito honesto. O Armando e de ele. Nunca tive dinheiro de ninguém. E eu também não deixo de me regozijar pela honestidade que eu sempre atuei no serviço público, que é raro. Eu fui para uma vez para o Rio de Janeiro, no tempo do Hélio, fazer um convênio com a aeronáutica, porque tinha um aeroporto em Mandaguari, e tinha 100 contos de reais para fazer o aeroporto. O Hélio falou, vai assinar esse convênio. Fui para o Rio, me apresentei, lá era a capital, e a moça falou assim, olha, o senhor volta, o brigadeiro falou, você voltar daqui uma semana. Eu falei, uma semana? Estou pensando que ele já vai assinar hoje. Em todo caso, eu quero falar com o brigadeiro. Brigadeiro, olha, a moça está dizendo aqui para assinar isso aqui, tem que levar uma semana. Eu não tenho dinheiro para ficar aqui uma semana. Na hora, todo mundo vem aqui, naquela época, quando foi? 53, 54. Tá? Eu falei, mas brigadeiro, eu só gasto dinheiro aqui se for meu. Se não for meu, parte no dia seguinte vai embora. Eu quero ir embora. Ele parou toda coisa outra lá e disse, olha, vem cá, pessoal. Esse aqui, engenheiro Fred bem viu, é o primeiro brasileiro desse que eu vi até hoje. Naquela época, você vê, velho. E eu fiquei cheio de mim, né? Só eu entendi uma coisa. Se o senhor chegou em 52 em Mandaguari, o senhor ficou 6 anos lá. Fiquei mais, 6. Eu fiquei lá até 60, quando eu me casei. Ah, tá. O que fez? E lá o senhor estava trabalhando no serviço público também? Também lá nós fizemos com o Hélio, pavimentação asfáltica, sem dinheiro também. Canalizei todas as ruas, fui para São Paulo, peguei um colega meu lá e vi que ele estava fazendo esgoto, eu era recém-formado. Falei, peguei pelo centro da rua, uma canalização, e puxei para cada ponto de divisa de datas uma ligação, para não ficar exposto a ter que quebrar o asfalto. E fizemos mais ou menos uns 12, 15 mil metros de pavimentação. Instalamos telefone automático, primeiro aqui do Paraná. Era a companhia telefônica de Maringá. De Maringá. E era até uns gaúchos que moravam em Maringá que coisa fizemos. Houve um concurso nacional, entendeu? O Hélio entrou, nós pegamos o 10º lugar
e Curitiba pegou o primeiro lugar, no Brasil todo. Eu tenho parte porque eu ajudei a administrar a parte técnica da coisa, professor. O que fez o senhor mudar, então, de Mandaguari para Nova Esperança? O senhor já estava colocado... Não, bom, você sabe que como eu era desafio, né? Desafio. Eu nunca importei muito com dinheiro, não, nunca. O que eu ganhava na prefeitura era ridículo. Mesmo quando saía era ridículo, do Estado. Porque eu nunca, meu filho já não é assim. Você conhece ele? O Sérgio é danado. Filho, honestidade acima de tudo, não trabalha em serviço público, faça de tudo honestamente, e ele faz, e Deus está ajudando ele. Ele é um bom engenheiro. Ele é melhor do que eu ainda, porque ele me dá conselho atual das coisas que são hoje. Eu deixo tudo para ele, né? Para ele executar. E o desafio fez com que o senhor viesse para cá? Mas aí eu vim porque o Emílio me chamou, o Pedro quase chorou quando disse que eu não ia fazer nada. Eu não sabia de nada mesmo, em relação. Há muita diferença em ser engenheiro e ser engenheiro. Em ser engenheiro você faz um curso de engenharia. Ser engenheiro é aplicar com honestidade, assiduidade e honestidade tudo que a engenharia lhe dá de recursos teóricos e praticamente você tem que ser o responsável para o que tem que fazer. Não é fácil você fazer do teórico para a prática, porque você tem em todos os lugares que você põe o dedo, entendeu? Tem a teoria, mas não sabe como aplicar. Aí está o recurso. Eu fiz obra, nunca caiu uma obra minha. Eu saí do departamento, eu fui para Campo Grande, entrou o professor no meu lugar, e por indicação minha, e quando eu voltei, ele mostrou o seguinte: eu aqui, a técnica fez um projeto para Luanda, está aqui. Eu perguntei para ele, mas isso aí, esse projeto de barragem, coisa e outra que você fez aqui, é de uma vez? É de uma vez. Não vai funcionar. Mas com uma técnica que fez, doutor Fred, você faz muito bem em fazer, porque se você não fizer, você vai para fora na rua. Mas eu, nego, um projeto desse, eu jogava na cara deles. Esse não é projeto. Não é nem predição de projeto, que projeto que eu entendo baseado em dados firmes. Essa disponibilidade que o senhor colocou aí, eu forneci o OEA, mas aqui o assessor, Organização de Estados Americanos, que pediram que eu socorresse eles. E quando eles deviam não socorrer, porque eles não entendiam sobre erosão. Quem entendia sobre erosão era eu, que eu fundei aqui Nova Esperança. Quanto tempo o senhor trabalhou nas obras de erosão aqui da... Todo o tempo aqui, né? 58 eu trabalhei aqui até 63. Os 63 me levaram para coisa com disputa sem faixa modesta entre o DNOS e o Departamento Estadual como é que chama? Edificações do departamento que ainda tem hoje lá. Então, era o coronel Alípio, que era o secretário engenheiro, ele, o coronel, e o Sabag, não sei se eu falar, que era engenheiro também, era DNOS. E a briga para mim possuir, porque o único na terra desse céu que tem mulher aí, eu era o rei. Porque os DNOS tinha gente boa. Mas o problema está situado no problema de conhecimento do setor. Eu conhecia tudo. Todas as cidades, 40 cidades, em cada ponto eu tinha determinação de memória. Se alguém perguntasse o que tinha que fazer, o senhor tem que fazer isso, isso, isso. De maneira que o projeto está na cabeça. Projetar não é pegar o livro e estudar as formas na projetar, é conceber o melhor possível que não tenha substituição para aquilo que você fez. Eu reiteradamente fazia o projeto e eu apagava, jogava fora e fazia de novo tantas vezes. Projeto não, as indicações. Começava a obra e no andar da carruagem eu ia fazendo as modificações porque não tinha parâmetro que desse, porque eu era novo no setor. Fui criando coisa, observando bem tudo, entendeu? Eu vou contar até um acidente que houve aqui na Avenida Brasil.
tinha um buraco do lado esquerdo ali na Baixada, onde tinha uma serraria. E das canalizações que foram feitas, eu fiz uma dentro do buraco. Então, essa canalização devia substituir um tanque, essas que se chamam de bacias de piscinão, que eles falam. Isso naquela época eu já fazia. Maluf fez e Machê copiou de mim. E bateu uma chuva, a água vinha por fora e por dentro do tubo. E eu era muito observador, fiquei olhando, de repente o tubo subiu. Dado um momento, pum, abaixou. E eu, o que aconteceu? Não sei, deitei a noite inteirinha, descobri. Enquanto estava chovendo e parada a chuva, a água que estava metendo demorava para chegar lá embaixo. Nessa altura, compreendeu? O tubo não tinha mais água e estava mergulhado dentro da piscinão. Houve uma impulsão de baixo para cima, chama-se empuxo, exatamente. Então levantou o tubo e a água, o tubo se separou, a água encheu o tubo e voltou novamente, porque era muita água. Para levantar um tubo que pesa 1000 quilos, entendeu? Devia ser muito. A coisa era um tubo de 1 metro, 1 metro dá 80 e poucos, 0,80 metros quadrados, e a impulsão era muito maior, porque por fora mais de 1 metro. Aí eu falei, puxa vida, como é que eu podia conceber esse negócio aqui, se você não põe a cabeça para funcionar? Então, quando abaixou, eu rejuntei tudo de novo, e depois eu cobri e a canalização foi feita e coisa de outra. Então é o seguinte, o engenheiro tem que ter cabeça. Não basta ser engenheiro. Não basta não, tem que ser, o cara tem que ser aplicado mesmo. Eu vejo aí por Brasil, no Rio Tietê, por exemplo, uma pouca vergonha. Pega uma terra, tira do rio, entendeu? Fazer um transporte, paga 200 milhões para retirar do rio e botar não sei aonde, quando você podia pegar o próprio rio, abrir uma vala no meio, como eles abriram. Essa água que está na vala está numa profundidade maior do que o leito natural. Com isso, há uma diferença de velocidade entre ambos. O que acontece? Há como se diz, um mexido na água, como é que chama quando os aviões balançam muito? Turbilhão. Turbilhão, exatamente. E como ela é cúbica, é tonelada, compreendeu que dá? Porque era uma diferença de 40% mais de velocidade do profundo do que a outra, arrebentou tudo. Isso aí, o que eles tiraram, e eu não sei, mas teoricamente devem ter enchido o buraco novamente. Como é que o senhor resolve, seu Fred? Faça um corte no rio seccional, um tipo T. A alça do T vai para o meio do rio. Isso é encaminhado para haver destruição do fundo do rio. E vai parar na alça, entendeu? Aonde você retira com um barco, entendeu? Ele leva, atravessa o rio e vai jogar lá na frente, na margem. Fazendo com que a margem suba. E o projeto do Garcês tem a realidade, fazendo com que a água dali vá para a usina de Barra Bonita, aumentando o volume do rio. Com isso, aumentando a capacidade da usina hidrelétrica de Barra Bonita. Não fazem. Eu já enchi de papel por aí, não mando porque não fazem. Onde você viu gastar 200 bilhões para tirar uma terra do fundo do rio? 16 quilômetros, jogar para fora, paga o frete. Quando você pode tirar, o próprio rio faz escavação, não precisa de grua nenhuma e não precisa de caminhão para conduzir. Por quê? Ela vai parar numa valeta como se fosse um ponto de areia, entendeu? Vai levando, você vai retirando, o rio vai rebaixando, porque a água vai comendo aquela guia principal do rio, entendeu? Ela dá muita, eu já esqueci o termo, mas ela corrói, é uma erosão por baixo. É uma erosão por baixo. Volta a vida à água. A água
com uma força, você sabe que a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Como a massa é comum entre os dois, e os dois estão no mesmo plano, prevalece que tem mais velocidade aquela que tem buraco mais fundo. Aquela tinha 40%, se relacionar, dá 40% maior do que a outra. Entendeu? Então dá turbulência um negócio. Ela come toda a margem do fundo, subleito, ela come tudo, estamos dizendo de subleito, que estão tirando, rebaixando o rio. Se rebaixar o rio, aumenta a velocidade, porque aumentou a profundidade. O senhor foi o primeiro engenheiro aqui de Nova Esperança? Eu acho que foi. Não. Não foi. O engenheiro que fez aqui Nova Esperança foi meu colega de turma. Como é que ele chamava? Eu não lembro mais o nome dele. Ele era muito meu amigo, ele era daqui do norte, coisa outra. Depois, a hora que completar a coisa, eu digo. Certo. Mas ele fez, também não sabia. Deu para outro, nos falou, não viu. Eu não culpo ele, não. Ele fez, baseado no que ele fez, eu fiz o meu. Cada metro que subia de água, represada, entendeu? Eu fazia as acomodações, cada metro, não, cada meio metro. Eu fazia uma piscina dentro do rio. Havia precipitação de água, porque a água estava parada, não tinha mais energia e as partículas pesadas assentavam. Até o nível da barragem. Para não criar problema, eu fazia outra barragem mais embaixo, logo em seguida, com água na caída da anterior, porque ela, se cair, não provoca buraco no chão, não aprofunda, você entendeu? Porque as barragens não eram muito enterradas, não tinha dinheiro para gastar. Então, nessas alturas, o dissipador, que chama-se, esse dissipador, é um amortecedor de água que chega. Então ela caía em cima da água. Você entendeu? Então, à medida que enchia, eu subia mais. E subia de baixo também. Mergulhava a barragem de cima. E assim por diante, quando ela estava cheia, eu ia para frente com o negócio. Tá, você não vê quase buraco por aí. A Companhia de Terras, né, Norte Paraná, Né? ela foi muito importante aqui. Ah, Você importantíssimo. acha que ela se descuidou da questão ecológica e provocou toda essa erosão? Ou ela tinha conhecimento disso? Não, acontece o seguinte, dois pontos de vista. A erosão na lavoura não houve. Porque derrubava a mata ficava no café. O principal item da companhia era café. Então, a mata derrubada ficava no local. Na zona de terra roxa, a erosão era menor. Mas aqui a coisa era importante porque o solo rebaixou muito em relação ao nível antes de floresta. Então, o que acontece é que o problema é nas cidades, onde havia arruamento, cada rua era um canal em que se passava a motoniveladora, porque o prefeito não queria ver mato, porque a turma queixava que tinha mato, uma coisa e outra. E toda vez que passava, abria buraco. Você pode notar que todas as ruas tinham buraco. Uhum. É só pegar uma testa, como foi o Caxangá, lá embaixo que ela subiu tudo para o Caxangá. Aqui foi outro ribeirão, aqui na Vila Regina. Aqui no Coisa também. Aqui no Máquina São Paulo, no Yamamoto também. Subiu, viu, até aqui. Aqui, lá no IBC, também deu lá. Naquela ocasião lá foi feito um canal submerso, porque não tinha tubo por aqui. Custava muito caro. Então, o engenheiro, eu conheci, ele era de Mococa, entendeu? E ele falou, como que você acha que tem que fazer, Fred? Tem mais de 1 quilômetro de coisa, não é era canal. E foi feito. Do IBC, para pegar água do IBC. Uhum. Esse é 1960. É que a gente ouve uma história que, por exemplo, ali na cabeceira do rio Caxangá, no verão Caxangá, houve uma época, depois de colonizado, que tinha uma mata.
e por fins comerciais, para lotear, eles derrubaram essa mata e aí que a coisa degringolou. Pelo menos essa parte. O senhor tinha conhecimento disso? Não, como é que é o negócio? Ali, Na cabeceira do Caxangá. na Avenida Brasil, Tá. houve uma época, já depois de colonizada a cidade, Sei. mas talvez antes do senhor chegar, talvez, Exato. tinha uma mata ali. Tinha. Tá? Tem. E que numa certa época... Nessa época tinha mata ainda na cabeceira. Isso. E segundo uma história que nós ouvimos numa das entrevistas, a companhia, por questões comerciais, né, ela resolveu derrubar essa mata e lotear esse terreno para... Sim. E que isso teria provocado um pouquinho mais... Não, isso é normal. Normal que aconteça. Todo lugar que se derruba uma mata é um ninho para erosão. Você veja bem, eu tive em Mato Grosso, trabalhando lá com eles lá, me chamaram para resolver os problemas de Mato Grosso, eu fui lá. Tem um rio lá, que era um rio piscoso, era o rio... Como é que chama? Não me lembro o nome. Ele entupiu de areia. Por quê? Devastaram toda a margem. Quando bastava deixar uma faixa de... Eu tinha em Cianorte 20 arqueiros de terra. Eu plantei café, mais 15 arqueiros de terra ficou em mata. Quando eu vendi, tinha mata, tinha palmito lá dentro. Entendeu? Aqui, por exemplo, eu comprei um sítio aqui, entendeu? Palmito. Eu tinha um sítio aqui que eu comprei, troquei com o Cianorte, entendeu? 70 arqueiros. Quando eu comprei, tinha 6 arqueiros de mata, beira do meu lado, comprei. Se você quiser ir ver, está lá os 6 arqueiros. O senhor sempre manteve? Mantive sempre. Cheguei para um cara do Ibama e perguntei para ele, olha, eu queria fazer um negócio de proteção aqui, coisa e outra. O senhor faz o seguinte, passa uma escritura para o governo. O quê? Passar a escritura do ano para o governo? Nego, se eu não conhecesse o governo, eu nem perguntava para você. Olha, nada feito, tá? Tá lá, graças a Deus. Porque se tem governo em cima, o governo não presta nenhum lugar. Eu tenho um desgosto de dizer isso aí, entendeu? Governo não funciona, é só política. Olha, eu não sei como... Eu tenho uma admiração grande por Fernando Henrique Cardoso. E ele é da esquerda, e eu não tolero a esquerda. Votei 2 vezes nele, porque a direita não conseguiu fazer o que ele está fazendo. Muita gente por aí, porque não sei o que tem lá. É o grande homem nosso. Nem Caxias, nem Osório, nem quem, para a época atual, é melhor que Fernando Henrique. Porque para governar esse país, cheio de analfabeto e com tanta coisa, e que tem superávit financeiro e comercial, não é para qualquer um. Mas não é. Eu pago bastante imposto porque eu desconto na fonte. Meu dinheiro não é muito. Mas a transação comercial é dinheiro que é um pachichu. Vamos mudar um pouquinho a prosa. Vamos falar um pouquinho da sua família, então. O senhor chegou aqui em 58. O senhor falou que continuou morando em Mandaguari um tempo. Certo. Depois o senhor resolveu vir para cá. O senhor casou lá, casou aqui? Como é que foi? Não, eu casei lá. O senhor conhecia sua esposa lá? Ela morava em frente da minha casa. E eu casei porque já estava meio velhão. Olhei para ela assim, vi que era uma mocinha direita, bonita e coisa e outra. Fiz um convite para casamento e ela assustou. Ficou assim, traumatizada. Eu falei, puta que burrada que eu fiz. Tudo caso já falei. Estava chovendo e eu peguei o guarda-chuva, falei, vai ela para a escola. Era melhor com idade. E ela ficou danada comigo. Que idade o senhor tinha? Já tinha 38, 37 anos. Ela tinha 25 na ocasião. Qual o nome de solteira dela, da família? Alexandre, família Alexandre. Ela é descendente árabe também. Árabe. O primo dela foi presidente da Câmara de São Paulo, Michel Temer. O primo dela. Eles são parentes. E ela veio também de São Paulo? Eles vieram na mesma cidade em que eu vim. Eu nasci, ela nasceu também. É uma circunstância que meu pai, minha mãe e eu e ela. Imagina que tem. E aqui na Esperança, ela teve alguma atividade? Ela foi professora aqui. Mas ela começou quando? Quando nós casamos, mudamos para cá. Que ano? Foi em 60. 60, né? Foi morar numa casinha vizinha do Pedro Zanussi, lá uma casinha de 6x6.
E o Pedro me ajudou muito, a mulher dele ajudou muito também nós. Casado novo. Eu fiz a minha economia com lavoura, não era muito, mas... E alguns projetos de engenharia que eu fazia. É. Então eu economizei bastante. E tive sorte no negócio, eu comprei um sítio. O Armando disse, olha, você compra esse sítio aqui, tem 25 arquetes, e você, o homem está vendendo por 300 mil reais ou cruzeiros o arqueiro. Falei, mas está cheio de buraco, Armando, só tem buraco, cara. Falei, você não está tratando de buraco, eu tinha vindo de Curitiba, né? Falei, é mesmo, rapaz. Ninguém quer porque só tem buraco. Falei, puxa, eu vou comprar. Comprei. Aonde ele era? É ali na descida, no frente da trevo de coisa de... que vai para Atalaia. Aqui por... lá embaixo, no caminho, depois do Xangri-Lá. E... eu falei, onde que eu estou? Do lado. Comprando o sítio do Cheio. Passados 6 meses, eu falei para o dono que era que estava com a escritura, mas já tinha vendido para outro. Ele falou, eu quero passar a escritura, o senhor me passa a escritura? Só se o senhor der metade da ação que estou vendo contra o Estado. Não estou sabendo de nada. Eu falei, não, então é ação contra o Estado. Não tinha nada. Se tivesse que pagar, o senhor pagava para mim o imposto? Não, não está nada feito. Aí eu disse, puxa vida, o governo nunca pagou ninguém, passado um tempo. Eu vou tentar metade. Passado mais 6 meses, o advogado veio aqui. Eu sou advogado do fulano de tal, do senhor também, né? Já saiu a coisa de outra, o senhor tem o dinheiro da coisa. O senhor tem algum compromisso com alguém? Falei, tem, sim, senhor. Eu, de princípio, eu não tinha, porque eu não comprei dele, comprei de outro. O senhor sustenta? Sustento, sim, senhor. Equivale um caminhão Fenemê e um carro do último tipo que eu dei para ele estava aqui na porta da minha casa. Aí ele falou, mas o senhor é muito sério. Eu falei, não, eu moro aqui há tantos anos. O que vão falar de mim amanhã se eu prego honestidade e coisa e outra? Não, senhor, só pode dar para ele. E deu. Aí eu mais 200 reais, 200 mil lá, vou dar 250, vou dar mais 50, pode dar mais 50. Por que o senhor ganância? Se ele que teve o sítio me proporcionou isso aqui, o Armando achou convém, por que eu vou querer ser ganancioso? Não, pode dar. Minha vida é assim, quer dizer, não tolera quem rouba. Nada de serviço público, não. Bom, aí então o senhor teve quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 3 mulheres e um homem. O Sérgio é o mais velho. Então, é o nome deles, cada um? É o Sérgio, a Rosana, a Edna e a Ana Cláudia. O que cada um faz? Bom, o Sérgio é engenheiro. A Rosana é a psicóloga. A Edna é formada em coisa de dados. Bom, em Minas Gerais, em coisa em... como é que chama? Informática. E a Ana Cláudia é famosa em música e letras. Então estão aí. E na cidade tem algum prédio, assim, tem alguma importância? O senhor foi engenheiro, seu Prédio? Assim, na construção? Não, olha, eu não fiz prédio nenhum grande. Mas já vi prédios grandes apresentar defeitos e conclusão minha. Eu, por exemplo, eu trabalhava para o governo de Mato Grosso, deitado num hotel lá de luxo, olhava pela janela e eu vi um prédio lá na frente que tinha uns 15 centímetros de fora de prumo. Quer dizer, eu não estou me gabando não, mas eu sou uma pessoa curiosa em engenharia. Pela janela que tem, é muito curto e o vertical funciona, e eu verifiquei que não havia paralelismo de prumo entre a janela e o prédio, lá em Campo Grande. Perguntei para um colega meu, mas diga uma coisa, aquele prédio não está preso? Tá, como é que você sabe? Pela janela do hotel. Então é o seguinte, eu acho que engenheiro é uma pessoa dotada, agora só precisa fazer o uso direito dela.
Tem que dar tudo que a teoria dá e a prática fica pela habilidade da pessoa colocar as coisas no devido lugar. Senão não há engenheiro. O senhor saiu para Campo Grande em que ano? Campo Grande, eu fui em 79. 79, para trabalhar no governo do estado? Exatamente. Chegou, eu estava no departamento, chegou um engenheiro do DR, foi no DR local para Havaí, perguntou se podia resolver um problema de erosão. Nós não resolveu. É uma coisa? Não. Professor Fred, o senhor, em que ano o senhor foi para Campo Grande mesmo? Foi 79. 79. O senhor ficou quanto tempo lá então em Campo Grande? Fiquei 5 anos, saí de lá em 85. E aí o senhor voltou para cá? Voltei para cá, eu já não estava aposentado ainda. Eu aposentei, mas eu fazia intercâmbio, porque se eu saísse daqui, muitas obras que tinham sido feitas e estavam fazendo, se eu deixasse, não estavam as condições. Eu vou dar um parênteses para vocês. Assim, essa obra que eu fiz aqui na Expressa, todas, serviu de exemplo para todos os locais do projeto Noroeste. Era um projeto formulado porque eu pedi ao Estadão, Jornal Estadão, que publicasse matéria sobre erosão, porque eu estava cansado de fazer obras e não dar prosseguimento, embora eu soubesse como fazer. Então, eu me entrevistei com o representante do Estadão em Maringá, Francisco de Oliveira, no dele, ele prometeu a publicação e cumpriu. Cumpriu, só vai ser página inteira no Estadão, folhas dominicais, 3 domingos. Muito obrigado, então. E publicou. O governo era Gásio e estava começando o governo. Não há dever, mas que uma semana depois se arrumaram para Curitiba dizendo que ia ter uma grande obras de combate à erosão aqui no coisa outra, que o governo federal entrou no pai para resolver o problema. Não digo, mas por quê? Ah, não sei por quê. O Gásio deu loucura mesmo. Não é, não. Você viu a publicação que estava no Estadão? Não acabou de publicar ainda. Falta 2 domingos. Bom, se prepare lá. Nós preparamos, veio a OEA, aqui, a Organização dos Estados Americanos, tinha um corpo, até o gerente era um preto, chamava-se White, era maçã branca. E ele falou, doutor Fred, nós estamos com o engenheiro aqui, mas... Do representante da OEA. Exatamente, é o chefe da missão da OEA. Eles estiveram com o engenheiro, eles tinham uma equipe completa sobre mapeamento, sobre recursos econômicos, e tinha uma equipe também de combate à erosão. Isso tudo por intermédio do governo federal, o Geyser, que mandou o pessoal da OEA para nós aqui. Em dado momento, passado um certo tempo, ele falou ao chefe da missão, Dr. Fred, o senhor queria nos desculpar, mas o nosso engenheiro não está entendendo esse problema de erosão, não está acostumado com isso. Mas qual é a dúvida? Eu conheço tudo. Se você perguntar em que lugar, no ponto tal, eu sei como fazer. Porque faz 18 anos que eu estou em cima desse negócio todo aí. Ah, o senhor aceita a requisição do senhor? Aceito. E ele pediu ao governo do Estado a minha colaboração. O governo aceitou e me nomeou assessor da OEA. Nesse interim, fui chamado para Curitiba, publicou-se no jornal uma coisa. Lá estava o chefe político da região, presidente da Câmara. E o nosso diretor do departamento era um coronel da aeronáutica e engenheiro também. E estava chefiando o Sesupar. Doutor Fred, parece que tem uma coisa política no negócio do senhor aí. Falei, não, política não tem. Mas como? O senhor foi requisitado pelo governo do Estado? Eu falei, não, mas eu contei a história. O senhor está me agredindo lá no setor, quer tomar conta do meu setor. É um setor altamente especializado, não vai botar qualquer um lá no setor. Embora eu esteja aqui, né? Mas eu não tenho mais palavra, magister dicti, não tem mais. Faz de pensar que eu sou uma lei, um negócio aí.
Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar para nós e para ele, o senhor não vai largar nós aqui. Nós conhecemos o serviço do senhor, muito bem. Nessa altura chegou o ajudante de ordem deles assim, o doutor Alo, o presidente da Assembleia quer falar com o senhor. Já sei o que é. Diga para ele, se for o caso do Dr. Feder, nada feito porque ele vai ficar aqui e lá. E assunto encerrado. Nem recebeu o cara. Então, eu me regozijei com isso, porque eu acho que política é um negócio muito nojento quando você faz dela meios escusos para se promover. Política é o bom andamento das coisas em prol do país. Seja honesto acima de tudo, entendeu? Você tem que ser uma pessoa dedicada. Se você gosta, fica. Se não gosta, barrear, você fica fora. Entendeu? Então é o seguinte, eu acho que tem que pegar essa premissa em tudo que for. Eu, na minha opinião, eu achava que não devia ser ter, por exemplo, política que eu quero falar para você, não devia ter eleição para prefeitos das cidades, mesmo igual na Nova Esperança, Paranapaí, Maringá é exceção. Mas as cidades menores devia ser um grupo de pessoas da cidade como era no Império, e que tinha consultores. O consultor era nomeado pelo governador ou pelo encarregado do governo da federal e dirigia todos os assuntos relativos à administração do município. Fazia esse contrato com firma para dirigir a prefeitura, uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Nada de vereadores, pode até vereadores, mas vereadores gratuitos. Por exemplo, como fez o Castelo Branco no começo. Não achava ninguém, mas tinha. Então, não estou dizendo que os prefeitos não sejam bons, são. Mas normalmente não entendem do assunto. Quando eu começar a entender, acabou o mandato dele. Essa missão da OEA veio aqui, eles vieram com recursos financeiros também? Não, nenhum, só técnico. Vieram por causa da erosão. Eles fizeram outros serviços, de mapeamento, assuntos sociológicos, problemas de construções de indústrias na região. Se tinha condições de um levantamento, tudo tinha todo o pessoal. Inclusive o reflorestamento, perguntaram para mim uma vez por que tem uma mancha muito grande de mata na beira do rio Ivaí, entendeu? Se estão tudo devassado por aí. Falei, não sei que a companhia é melhoramento. Ela reservou essa mata aí exatamente cumprindo um compromisso que tinha com o governo brasileiro. Então é o seguinte, eles foram, mas no campo de erosão é um negócio muito complexo. É você pegar, tirar do nada e fazer tudo. Do nada que eu digo é a teoria que ela é basicamente de tudo. E fazer tudo aquilo que você não vê, nada, não vê. Você tem que ser criativo. Essa é a razão da engenharia. Em qualquer assunto que seja. Fred, então o senhor voltou em cerca de 85, o senhor esteve de volta aqui. E o que aconteceu na sua carreira, então, daquele momento até hoje? Não, hoje... hoje eu estou descansando. Eu não tenho acesso mais a nada. Eu gostaria de estar colaborando com tudo que eu servisse de alguma coisa que pudesse ajudar alguém no país todo e coisa e outra. Mas, infelizmente, até hoje, falando que só vocês apareceram aqui. O senhor chegou a ter a oportunidade de dar aula? Não, nunca tive intenção, não tenho jeito para dar aula. Sou muito complicado. Eu misturo muito as coisas evoluem na minha cabeça de maneira assim, corretiva, entendeu? E do que eu falei não serve lá para frente, só se eu escrever, e assim eu escrevendo, eu apago tudo e faço tudo de novo. Quer dizer, sou meticuloso nas coisas. Então, não sei você, professor. Eu fui dar umas aulas lá em Campo Grande. Falei, olha, o que eu vou dizer aqui, era o professor, eles não vão entender. Dá aula a você, porque eu vou ter que usar muita teoria no negócio aqui para explicar o negócio para eles. Não vão entender.
Melhor você dar essas aulas aqui. Nem assim consegui dar. Então ficou aí. Sr. Félix, então conta um pouquinho de como é que o senhor viu a evolução da política local aqui em Nova Esperança. Não, olha, não tem nada que queixar. A cidade está boa. Aquilo que eu achava que ia ser uma hecatombe, aqui ia ser não só aqui, como na região noroeste, tudo foi esmiuçado e o projeto que foi feito pelo governo federal abrangeu todo o noroeste paranaense. E eu conduzi tudo. Aonde eu achava que podia modificar o projeto, eu modifiquei. Um exemplo está na pavimentação asfáltica de toda a cidade, onde tinha construído canalizações de boca de lobo. E veio lá um pronunciamento do pessoal, do Rio, de São Paulo, de Brasília, dizendo que isso era luxo, o asfalto. Falei, olha, me perdoe a ignorância tamanha sua aí. Vocês não estão aqui para ver o que acontece com a boca de lobo que não tenha condições de solo estável. Porque ela vai em torno da boca de lobo, vai solapando e a água não entra mais dentro da boca de lobo. Mas vocês não precisam dar verba de mais nenhuma. A economia que eu vou fazer aqui, eu vou fazer todo o asfalto que tem lá. Só com economia, vou mudar os projetos. E mudei e fiz. Todas as cidades onde teve galerias, tem asfalto. Então é o seguinte, quer dizer, são qualidades que a gente achou, deu para substituir. Sem boca de lobo? É? Não tem boca de lobo? Não, tem boca de lobo, mas é com asfalto, conduzindo a água para dentro da boca de lobo. Porque se você faz boca de lobo onde não está pavimentado, a corredeira da água forma suco em volta da boca de lobo e abaixa o nível da rua. A água não entra mais dentro da boca de lobo. Acontece como está em São Paulo, por exemplo. Fez tantas bocas de lobo, mas a sujeira entope e não vai. Dentro do tubo. Não cai lá. Não é? Então não pode ter. Esse negócio de drenagem é muito, muito sério. São Paulo está para ver. Eu estou pagando para ver o negócio. Infelizmente estão gastando um dinheirão. Se você viu lá alguma coisa, um espírito andou por lá, porque se ele botou terra em cima do barranco, eles vão aumentar a caixa do rio. Qualquer inundação fica retida dentro dessas caixas. O que vai acontecer pela linha piezométrica é uma linha de força, de nível. É como se tivesse a água parada e aquela piezométrica é aquela linha da água parada. Você entendeu? Se ela começar a vazar, a linha desce porque a pressão embaixo está diminuindo. Então, há um sistema de água, por exemplo, de drenagem da cidade, de abastecimento de água, que as linhas piezométricas são aquelas cuja pressão é constante, compreendeu? No coisa. Então, ela tem uma metragem medida por metros de altura. Então, fizeram uma canalização agora aqui, está funcionando. De vez em quando, na hora de pique, eu sinto que está faltando água no chuveiro, porque estão gastando água demais. Não está dentro do padrão. Não tem nada a Sanepar, é a turma que está gastando água demais. Não é? Fizeram um poço enterrado, esse poço podia ser diferente, mas eles fizeram tudo bem. A profundidade que fizeram dá 18 metros até aqui, e aí não precisa levar a água lá para cima no relatório elevado. Está funcionando. Eu acho que melhorou muito. A cidade de Papadão, de Nova Esperança, está tudo bem. Eu acho que é uma cidade regular. Se não fez mais aqui, eu acho que é a parte de esporte. Que um tempo atrás tinha o Armando Gino, como é o nome dele, o que era professor de atletismo, João Marim, ele botou uma turma aí para jogar, para praticar esporte e botou o nome de Nova Esperança em todo lugar. Agora, tempo atrás, só faziam Nova Esperança porque dizia que ia aparecer como Colorado, dizia que ia aparecer. Mas está tudo bem por aí. Eu acho que está. Nesses anos todos o senhor ficou aqui, a parte social, a parte de diversão, como é que era o seu dia a dia da família aqui Bom, isso aí, eu sou carente nesse particular. Não sou muito sociável. Gosto de reuniões assim com pessoa íntima, mas não sou muito de aparecer. Eu sou sócio do clube aí embaixo por obrigação, porque eu acho que tem que participar.
Sou sócio do fornecimento de água no sítio porque tenho obrigação, embora tenha água no sítio. Porque tem que participar de tudo. Tudo que for participativo, eu entro para ajudar. Entendeu? Mas fazer política, ser vereador, convidar uma porção de vezes, doutor, o senhor é muito sério, porque não, o senhor não consegue grato prefeito, não quer saber, porque sair com o nome ladrão, não quero saber não, de jeito nenhum. Então, nunca quis ser político. Agora, eu sempre fui em política, sempre fui, eu para mim não tenho credo político. Só não gosto do PT, porque o PT, para mim, é um partido que se semelha muito ao comunismo. Tem muito parente chegado ao comunismo. Então, não é um partido conveniente. Para mim, não é. O Fernando Henrique era da esquerda, quando ele perdeu o projeto no carro, eu bati palma. Mas hoje, votei 2 vezes nele, votaria 3, 4 vezes, porque eu acho que é o único que entende o Brasil. Sinceramente. É o único. E vai ter problema nós, vamos ter problema. Antes de sair, depois outro vai entrar. Felizmente, opa, vamos ter problema. Eu não sou adivinho, não. Mas pode escrever o que eu estou dizendo. Vai ter problema. Que nem na época do Café Filho, que deu a complicação toda. Não queria Jango Goulart, botaram o Café Filho e deu uma bagunça desgraçada. Aí veio como é que chama? Parlamentarismo, botaram o Tancredo lá, funcionou. Aí voltou novamente para o presidencialismo, que eu acho que o presidencialismo, de certa forma, é melhor para o Brasil. Eu acho que é. Na época da Revolução de 64, como que foi aqui em Nova Esperança? É? Na época da Revolução de 64, como foi a influência aqui no... Isso foi danosa, viu? Por Armando, foi danosa, um cara honesto. A turma foi contra ele aí, levantou a hipótese dele ser, disse que ele era comunista. Se o Armando é comunista, eu não sou o que eu sou. Eu sou o fundador do comunismo. Não tem, não. O Armando é um cara puro. Demais até. Demais, tá bem? Então é o seguinte. Eu acho que foi pacífico aqui, viu? O Pedro me consultou, Pedro Sampaio. Falei, olha, Pedro, você está conversando com gente séria, que sou eu. Depois que eu estou perguntando. Você pode responder para o pessoal da militar? Que não tem nada disso não. E a propósito, eu era muito ligado ao general Alípio, e ele não gostava também do tipo de ditadura que tinha, ele sempre foi queixava para mim. E o Salim, conhece o Salim Maringá? Conhece a coisa? Ele era chefe da Uni aqui, quando foi para a Rússia, por 5 anos lá. Ele trabalhou lá, se especializando, e alguém perguntou para ele lá, seu Salim, você conhece esse aparelho aqui de anestesia? Não, não conheço. No Brasil não tem. Porcaria igual essa caixota, não tem. Ele é do tamanho de um parmo, chama-se Takaoka. Nunca vi falar. Pois é, toda essa caixão que você tem de defunto aí, entendeu? Chama-se Takaoka no Brasil. É pequeno e faz tudo o que está fazendo aí. Então, eu falei, o Alípio, o Salim não é mais comunista. Ele é um cara nessas condições. O que você tem que ver? Eu acho que só pega o telefone e manda soltar ele lá em Curitiba. Telefonou e soltaram na hora. Porque há muita diferença o que você era e o que você é. Entendeu? Esse negócio de ser comunista e não ser comunista não é comigo. Eu não gosto do Partido Comunista porque só tem um no mundo aí de exemplo para dizer que está lá. Que existiu e está lá. Não vou discutir o mérito do Fidel Castro, mas não evoluiu o país. Do ponto de vista global, não evoluiu. Não ficou no jeito que estava. Tem esporte, tem tudo, um pouco de medicina, mas o povo vive oprimido. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado. Eu, por exemplo, nunca votei no Ademar, nunca votei no Maluf. Por que Maluf não votou? Porque ele é estrangeiro. Essa turma de coisas estão em cima dele. Maluf é o cara mais rico de São Paulo quando eu era menino. Viajava na Sorocabana, era Maluf daqui, o pai dele era muito rico. Agora, o sujeito é competente. No entanto, o jornal em cima dele, não serve para o Brasil, não serve. É bom demais. Aqui, graças a Deus, nós tivemos gente boa aqui. Não era especializado, mas eu
fazendo face à modéstia, ajudei muito. Quando não tinha os prefeitos, que eram o Armando e o seu Pedro, eu adquiri conhecimento com políticos para fora e coisa e outra. O Alípio foi um deles, e eu trouxe recursos para cá. O general Alípio, de onde que é? É de Curitiba. Eu pedia para ele e atendia tudo. Agora, para você ter uma ideia do que dinheiro que eu trouxe para cá, todo o serviço que foi feito até agora, se tivesse que cobrar, a prefeitura não tinha condições de pagar. Tudo de graça. A atividade que o senhor teve com o general Alípio? É? Esse conhecimento que o senhor... Não, porque ele era o secretário do interior na ocasião. E através do engenheiro, foi aposentado, ele insistiu para que eu ficasse no departamento. Eu não trabalhava, eu trabalhava na prefeitura aqui. Aceitei em detrimento do DNOS, que era uma turma boa, viu? A Revolução. E o DNOS, o engenheiro que me convidou, tinha saído. Aí ficou o Sabaga no lugar dele. O Sabaga era muito meu amigo. Eu falei, Sabaga, eu não vou lá. O Alípio, você é muito amigo do Alípio, eu não vou. Deixa lá. Mas você tem que ser nosso. Mas não é que ser nosso, estou fazendo o Paraná. E fiquei, depois estado, eu não saí do estado, eu continuei trabalhando. E ajudei o DNOS também, porque o Mauri, que estava no casal lá, era um cara muito, vamos dizer, muito... ele era muito conjugado com os problemas de erosão. Tanto assim, quando ele foi consultado pela turma de Campo Grande, ele disse, olha, é a maior autoridade em erosão do Brasil. E eu trabalhei com ele. Então, assunto encerrado, olha. É isso aí. Aonde nós estamos? Agora então, senhor, a gente queria que o senhor deixasse para as futuras gerações, né, que vão ver essa fita daqui a uns anos, ou daqui dezenas de anos, isso aqui vai ficar gravado na história do município, que o senhor deixasse uma mensagem para essa geração atual e para essas futuras gerações com relação à Nova Esperança. Ou com relação à vida. Não, eu acho que a geração futura, eu tenho meus netos que vão estar por aí, eu desejo que eles tenham no futuro uma solidez de vida pregada por dirigentes honestos e que traga benefício para toda a região, que nós dependemos aqui uma convivência com todo o Noroeste Paranaense. Então o que eu prego é que continue trabalhando, entendeu? E que possa melhorar cada vez mais em benefício do Estado e em benefício da nação. Nada mais do que essa simplicidade toda. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que as lições são muito boas. Eu acho que tudo se valeu, porque devem se comunicar amplamente esse noticiário todo. Se precisar complementar, eu complemento. Eu acho que aqui no Paraná, o problema da erosão não está levando a sério. No Brasil todo. Essas enchentes todas têm razões de estar ocasionando. E não precisa dizer que é desmatamento. Ocupação indevida de bacia, de coisa outra. Então, vai continuar, porque a política, o fulano de tal, dá um pedacinho de terra aqui para um, vai para outro, está cavando a sua própria sepultura. Não é o caso nosso aqui na Esperança, que não tem esse problema. Mas São Paulo, Rio, Nordeste, coisa e outra, estrada, rodovias, tudo isso aí é problema de chuvas. É preciso tomar sério. Aqui no Paraná, em todo lugar. E tem medidas que se pode fazer sem custo elevado. Esse caso do Rio Tietê, eu estou dizendo para você, custa barato. Nada de custa. Se eles estão pondo terra na margem do rio, se isso aí tem essa finalidade, ele deve ter ouvido bem, muito apreciado, para dizer que botaram lá. Agora não sei o que vão fazer. Porque eles podem fazer ao longo do Rio Tietê até lá na Barra Bonita. São 170 quilômetros de rio. Nas duas margens, bota terra. O que vão fazer amanhã, não se sabe.
mas a terra está ali. Não vai se vender terra por 400 milhões de reais, que podia se fazer todos os afundamentos de graça, praticamente até lá. Não é? No entanto, estão gastando dinheirão. Quem sabe mudar de ideia, né? Verdade. A gente sempre acaba essas fitas assim perguntando: valeu a pena? Ah, valeu. Nova esperança. O teimoso do grupo escolar venceu na vida. Fiz alguma coisa para o Brasil. Paguei todo o meu estudo dado a mim pelo governo, com obras, que é aqui Nova Esperança, que é tudo no Mato Grosso e todo o Brasil, os conjuntos que eu forneci dados para. E a cidade de Nova Esperança? Ah, eu acho que é uma maravilha. Valeu a pena. Ah, valeu a pena, valeu a pena, valeu. Se eu tivesse que morar, moraria aqui novamente.